Oi, pessoal, como a professora falou para vocês, né? Agora eu não vou aparecer muito, essa é a nossa primeira aula, né? Como é matemática, a professora precisa explicar para vocês. O nosso primeiro assunto, né, dessas aulas agora à distância vai ser o quê? Raiz enésima de um número real. O que é a raiz enésima de um número real? Raiz é a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz cúbica, certo? Enésima significa qualquer número, certo? De um número real. O que é um número real? Um número real é aquele que tem todos os conjuntos inseridos dentro dele. Os naturais, aqueles que vieram com a necessidade do homem fazer a contagem, os inteiros, que também vieram com a necessidade depois do homem, né, trazer o comércio, daí eles precisavam diminuir, então veio o menos 1, menos 2, menos 3 até o infinito. Os racionais, né, que é representado pela letra Q, que são aqueles números que possuem uma dízima periódica, ou possui uma vírgula, ou é representado por uma fração, que essa fração dê um resultado, né, que não seja uma dízima, que não seja números diferentes, né, atrás da vírgula, ou até uma fração representada por uma dízima periódica. Isso aqui são os racionais. Só que dentro lá dos racionais, aqui dentro dos racionais, certo? Tá os inteiros e os naturais. E os irracionais são quais? São o pi, que é aquele lá 3,14, né? Que até mostrei para vocês no celular de vocês lá na câmera, que o 3,14 ele a gente usou para calcular o comprimento da circunferência. Raiz de 5, que lembra que a professora pediu para vocês também calcularem lá qual que é a raiz de 5, não dava um número exato, dava 2,1 e alguma coisa até o infinito, mas sem números repetidos, né, sem repetições, sem uma sequência exata que desse uma dízima periódica. Só que todos esses aqui pertencem ao conjunto dos números reais. Mas professora, não é só esses números que existem, não. Existe o conjunto dos números irreais, os conjuntos dos números não reais, que vocês vão aprender só no ensino médio. Então, o objetivo dessa aula aqui é vocês entenderem ou vocês identificarem o que é um número real e o que não é um número real, através de uma raiz, tá? Porque é só através da raiz que a gente vai entender se ele vai ser, se ele vai pertencer ao real ou não, tá? Então, primeiro vamos relembrar, na raiz a gente sempre vai ter o índice, que a professora representou pela letra N. Aqui vai ter o radicando, que a professora representou pela letra A, e o radical, que é o símbolo da raiz, tá? E o que importa muito aqui pra gente? O radicando, se o radicando for positivo ou negativo. Porque se o radicando for positivo, não tem problema. Ele vai pertencer sempre ao conjunto dos números reais. Agora, se o radicando for negativo, daí nós vamos ter que ver se o índice é par ou ímpar, tá? Então, vamos lá ver. Índice par ou ímpar. Por exemplo, aqui, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, esse aqui pertence ao conjunto dos números reais, porque ele tá aqui, ó. Ele tá aqui nos naturais e inteiros. E nos racionais, tá? O raiz cúbica de 8. 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado ao cubo, que dá 8. E esse 8 pertence a esse conjunto, que é os racionais, inteiros e naturais, certo? Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é 4 ao cubo, que é igual a 64. E mesmo que não tenha uma raiz, professora, mesmo que não tenha uma raiz exata, ele pertence ao conjunto dos números reais, sim. Por quê? Porque ele vai estar aqui, ó, nos irracionais. E o irracional pertence ao conjunto dos números reais, certo? O que nós temos que observar bastante aqui é o radicando quando ele for negativo. Se o radicando for negativo, o índice obrigatoriamente tem que ser ímpar, certo? Por exemplo, raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é menos 2 elevado a 3, que dá menos 8. Porque menos com menos é mais, com menos é menos, que dá o resultado negativo.
Já a raiz quadrada de menos 16, existe? Não, ela não existe, porque menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Então, quando o radicando for negativo, o índice só pode ser ímpar. Se o radicando for negativo e o índice for par, ele não vai pertencer ao conjunto dos números reais, certo? Por exemplo, aqui a professora colocou, ó, menos 16, raiz quadrada de menos 16. O 2 é par, então ele não existe no conjunto dos números reais. Por quê? Porque não tem uma solução para isso aqui no conjunto dos números reais. Lá no ensino médio vocês vão ver que vai existir solução, mas para vocês não. O que importa é agora vocês saberem identificar se ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números reais, que é esse conjunto aqui, que a gente viu lá no começo do ano. Daí aqui, ó, agora menos 20. O menos 20 não tem uma raiz quinta exata, mas eu só quero saber se vocês sabem identificar ou não se ele pertence aos números reais. Vamos ver se ele pertence? É só ver aqui, ó, 5. 5 é ímpar, é menos, então sim, ele pertence ao conjunto dos números reais. Agora aqui 6, e é menos 20, é par. Ele pertence ou não pertence? Não, pois não está no conjunto dos números reais. Por que ele não está? Porque aqui é negativo e aqui é par. Ele só vai ser do conjunto dos números reais quando aqui for negativo e aqui for ímpar. Quando for positivo, não importa quando ele for positivo, certo? Quando ele for positivo, pode ter 5 raiz de 12. Ele vai pertencer ao conjunto dos números reais, tá? Aqui, ó, raiz quadrada de 36, pertence ao conjunto dos números reais. Raiz quinta de 12, ele pertence ao conjunto dos números reais. Só quando o radicando for negativo, ó. Raiz quinta de menos 12, ele pertence ao conjunto dos números reais? Sim, ele pertence, porque ele é negativo e aqui é ímpar. Menos 34, pertence a raiz oitava de menos 34? Pertence? Pertence, porque 8, ele não pertence, porque 8 é par e aqui é menos, então ele não pertence ao conjunto dos números reais. Raiz quadrada de menos 4, não pertence, porque aqui é 2 e aqui é um número par, o índice é par, então ele não pertence aos reais, tá? E a raiz quadrada de 14, pertence aos conjuntos? Pertence, por quê? Porque 14 não tem uma raiz exata, mas ele tá aqui, ó, ele tá aqui dentro do conjunto dos números irracionais, que pertencem aos reais. Então, o objetivo dessa primeira aula é fazer com que vocês saibam se ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números reais, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, se eu vou perguntar para vocês, 3 raiz cúbica de 12, pertence ao conjunto dos números reais? Sim, ele pertence, sim. Raiz quarta de menos 15, pertence? Não. Por quê? Porque 4 é par e aqui tem um menos. Agora, se eu tiver raiz quinta de menos 15, pertence. Sim, é isso que eu quero que só vocês não vão precisar calcular a raiz. Vocês têm que só saber identificar se ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números reais, certo? Vai aparecer para vocês problemas, certo? Que vai envolver o conjunto dos números reais. Então, aqui a professora vai dar o exemplo para você, ó. Se é A igual a 8, B igual a menos 3 e C igual a menos 12, a expressão A ao quadrado mais B vezes C pertence ao conjunto dos números reais ou não? E qual é o resultado? Então, a primeira coisa que nós vamos saber se pertence ao conjunto dos números reais, primeira coisa, a gente sabe que aqui é ao quadrado. Então, isso aqui não pode estar negativo. Se isso aqui der negativo, ele já não vai pertencer ao conjunto dos números reais, e daí não vai ter resultado, tá? Então, isso aqui tem que dar positivo. Então, a primeira coisa que a gente faz é substituir as letras na expressão. Então, a gente vai pôr 8 elevado ao quadrado, mais menos 3, que é o valor de B, vezes menos 12, que é o valor de C. E resolvemos. Primeiro, a gente resolve o que está elevado ao quadrado, depois a gente resolve juntamente a multiplicação, menos com menos, mais. Então, 8 ao quadrado, 64.
Menos com menos, mais. Então, vai ficar 64 mais 36. Mais com mais dá mais, que fica 64 mais 36, 100. Raiz de 100. A raiz de 100 é uma raiz quadrada, não é? Pertence ao conjunto dos números, pertence ao conjunto dos números reais? Sim, claro que pertence. Por quê? Porque não deu negativo aqui. E qual seria o resultado dessa expressão? Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, vai aparecer no exercício a substituição para vocês fazerem e vocês vão ter que dizer se pertence ou não pertence aos reais e vão ter que dar o resultado. Caso ele pertença aos reais, vocês dão o resultado. Caso não pertença aos reais, vocês simplesmente vão dizer não pertence ao conjunto dos números reais, porém não há resultado. Entenderam? Também no exercício vai aparecer para vocês acharem as raízes, tá? Então, as raízes para vocês acharem, daí é fácil. E todas as raízes que vocês vão achar, elas possuem um valor real. Por exemplo, vai ter a raiz quadrada de 16, vai ter a raiz quadrada de 36, vai ter a raiz cúbica de menos 8, porque a gente sabe que pertence aos reais, ó. É negativo, tá elevado a um número ímpar. Vai ter a raiz quinta de menos 1. Pertence aos reais? Claro que pertence, porque é menos, está elevado ao número ímpar. Ou elevado, não, desculpa, o índice é ímpar. Pode aparecer raiz sexta de 8, né? Mas esse aqui não tem como resolver, mas a professora só está dando como exemplo. Mas no exercício vai ter vocês vão conseguir resolver, tá? Por exemplo, aqui, letra F. Raiz cúbica de 64. É positivo, então pertence aos reais e que é 4, tá? Pode aparecer também FG. Vamos lá pegar uma raiz negativa. Raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é menos 32, tá? Então, isso aqui que vai aparecer lá no exercício que a professora vai pedir para vocês fazerem. E qualquer dúvida, vocês dão um berro, a professora vai dar uma ajudada. Mas assim, é isso que vai aparecer no exercício, tá? Qualquer coisa, vão assistindo o vídeo novamente, vão vendo. E até a próxima aula, tá? Beijo, pessoal. Tchau!